Amados irmãos e irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre uma passagem bíblica que, de uma certa forma, tem sido obscura para muitos. Na verdade, muitos não têm conseguido fazer uma interpretação correta ou saber o significado dessa passagem. E essa passagem consta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, diante dessa passagem, muitas pessoas ficam perplexas, sem saber fazer uma correta interpretação. O que vem a ser isso? Irai-vos e não pequeis. Mas o que tem a ver não se ponha o sol sobre a vossa ira? Então veja, para muitas pessoas que não estão familiarizadas com a cultura oriental ou com a cultura hebraica, essa passagem parece realmente ser obscura. Mas se você estuda os costumes judaicos, sua cultura, se você se aprofunda nos conhecimentos do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, você vai entender de maneira clara. Então veja, precisamos lembrar aqui que o dia começa para os hebreus a partir do pôr do sol. Exemplo, no pôr do sol da sexta-feira já começa o sábado. Para nós, da cultura ocidental, o dia começa de madrugada. Então veja que é completamente diferente. Então, quando o sol sai, é dia para nós. Então, quando o sol se põe para os hebreus, é que começa um novo dia para eles. Por exemplo, ainda hoje é costume da comunidade judaica comemorar, exemplo, o Kabbalat Shabbat, ou seja, o serviço do sábado, o recebimento do sábado, que acontece no fim da sexta-feira, quando o sol da sexta-feira se põe, porque começa um novo dia. Então vocês estão entendendo? Então, quando Paulo está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo, irai-vos e não pequeis, mas, ou seja, não se põe o sol sobre a vossa ira, vocês não vão dormir sem perdoar, sem liberar o perdão. Nós não devemos dormir sem liberarmos o perdão ao nosso próximo. É por isso que uma palavra está conectada à outra. Veja, então se você não conhecer, não for familiarizado com a cultura bíblica ou com um aprofundamento teológico, você não vai entender. Porque quando você lê de acordo com a nossa cultura, você vai pensar, irai-vos não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas o que isso significa? Então, quando você conhece a cultura de Jesus, os seus costumes, então, o que acontece? Aí você vai entender. Então, você vai entender. A questão é que precisamos estudar, né? Então, veja, minha gente. Então, para quem estuda realmente as Escrituras, sabe muito bem, né, que essa passagem não é obscura, como muitos pensam, né? Então, mas aqui, Paulo está se referindo no sentido de não dormirmos, né, ou seja, deixar o sol se pôr, né, sobre a nossa ira, ou seja, encolerizado com alguém, sem liberar o perdão para o nosso irmão, que muitas vezes ferimos, então que muitas vezes nos feriu. Então precisamos, como irmãos, amar uns aos outros, como Jesus ensinou, e assim perdoarmos constantemente. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Então não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Então, mais aqui uma passagem esclarecida, e que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.